Estamos de volta com Conexões Urbanas e nesse bloco vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o cemitério dos americanos. Fiquem aí, não saiam não. O coronel Oliver, a família Oliver inteira, tinha uma fazenda aqui, mas por problemas de tuberculose, a filha dele e a esposa morreram. E teve um impasse para ele enterrar essas pessoas, já que o cemitério da cidade era atrelado à Igreja Católica e não permitia enterrar pessoas de outra religião, já que os americanos eram presbiterianos. Então ele doou um pedaço da terra da fazenda dele para enterrar os próprios parentes, e depois virou tradição que todos os americanos começaram a ser enterrados lá também. E aí surgiu o cemitério dos americanos. Isso vem há muitos anos atrás, né? Meus avós estão enterrados aqui, pai de meu pai e minha mãe, pai de meus avós maternos estão aqui. Então essa tradição aqui, como diz o Robert, vem de muitos e muitos anos, certo? Eu conheci isso aqui quase quando eu nasci. Eu hoje estou com 73 anos, então fazem muitos anos que a gente mantém essa tradição norte-americana aqui. Eu costumo dizer que eu gostaria muito de ser enterrado aqui, provavelmente vou ser enterrado aqui, porque é o único cemitério que tem festa no mundo. Então a gente vem aqui para curtir isso daqui, para estar com os amigos. Todo mundo daqui pra frente vai ser enterrado aqui ou vocês vão ser enterrados em outros lugares? Tipo, tem uma tradição assim quanto a isso? Uma boa pergunta. O cemitério ele é operante. Ele foi inaugurado em 1867 e desde então todos os descendentes americanos têm o direito de serem enterrados aqui e seus familiares. A regra é que paga anuidade para a fraternidade, nós temos nossas taxas, nossas regras, mas todo descendente tem o direito de vir ser enterrado. Aí existe uma preferência assim de cada pessoa, certo? Tem pessoas da família que querem ser enterradas aqui, tem pessoas da família que por ter casado com outras famílias vão ser enterrados em outros lugares, e aí tem a preferência de cada um, não é mas assim. O lugar tem aqui, o lugar separadinho. Tem aqui. Aqui estão meus irmãos, meu pai. Mas eu acho que dos irmãos que estamos aí aqui, eu acho que a parte dele acho que vai ser tudo. Todo mundo aqui, junto com a família. Com certeza sim. Então a minha única alegria é que o meu cantinho na beira da cerca, lá no fundo, já tem a lápide, escrito o meu nome e da minha esposa, então nós já sabemos que o lugar que nós vamos descansar. E isso nos alegra a preservar a história, pelo menos até a gente morrer, para poder ter o cantinho reservado nesse lugar que é muito belo. Standing by peaceful waters, standing by peaceful waters. Oh, ah, oh, ah, oh. Many years ago, along the Illinois-Wisconsin border, there was this Indian tribe. They found two babies in the woods. White babies. One of them was named Elizabeth. She was the fairer of the two, while the smaller and more fragile one was named Marie. Having never seen white girls before, and living on the two lakes, known as the Twin Lakes, they named the larger and more beautiful lake, Lake Elizabeth. And thus the smaller lake that was hidden from the highway became known forever as Lake Marie. We were standing by peaceful waters. Agora a história aqui é a seguinte: o meu avô foi casado 2 vezes. Meu pai é do primeiro casamento, que o meu avô que está aqui teve 3 filhos, um homem e 2 mulheres. E meu pai era o mais velho de todos. E a minha, que seria a minha avó, faleceu com 28 anos no parto do 3º filho. Aí meu avô casou-se novamente. Também teve um filho e 2 filhas.
que a esposa, né, a última esposa dele, está enterrada com ele aqui. Eles morreram num acidente de avião indo para o Rio de Janeiro, bateu na escola naval, na chegadinha do aeroporto. Faleceram eles e mais. Na época eu estava no colégio em Piracicaba, e no Piracicabano, e nós recebemos notícia, faleceu o arcebispo de São Paulo, então foi até meio feriado em São Paulo naquela época. Mas a história dele foi essa, e ele, depois que faleceu, dividiu a fazenda que tinha entre os 2 filhos homens, meu avô. Ficaram 2 fazendas, uma ficou para o meu pai, que era o filho mais velho, e outra para o primeiro filho homem do segundo casamento. E os seus pais, eles estão enterrados aqui também ou não? Não. Aí como é que aconteceu? A minha mãe é descendente de italianos, não tem nada a ver, se conhecerem em Americana. E meus avós da fazenda, eles iam de trolley até Americana levar queijo, leite, que eles produziam na fazenda, desde aquele tempo. Trouxeram a semente da melancia, que não existia aqui, trouxeram o arado também, que foi um instrumento de trabalho, e uma cultura totalmente diferente. Eles sofreram bastante adaptação, né? E principalmente a minha mãe no casamento não falava inglês, nada. Referente ao Museu da Imigração, ele conta a história dos americanos na cidade de Santa Bárbara. A gente recebe bastante visita lá dos próprios americanos, que descobrem o local por acaso e de repente passam a conhecer a história desconhecida, né, que para eles lá nos Estados Unidos não é muito divulgada essa história. Então eles acabam indo lá e se informando sobre um pedaço da própria história deles. Gostando do nosso programa? Eu espero que sim. Agora no próximo bloco vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a cultura dos americanos e sobre a festa aqui no cemitério. A gente vai mostrar um pouquinho das comidas, das danças típicas e tudo que vocês tiverem direito de saber. Então fiquem ligados, não saiam daí que no próximo bloco a gente tem muito mais para vocês.